Pessoal, boa noite, tudo bem? Queria dizer para vocês que isso aqui para mim é novo, então eu estou nervoso, tá? Minha mão está aqui suando, né? É uma responsabilidade muito grande. Então eu preciso agradecer a direção, né, do CFC por tamanha confiança, né, pelo convite feito. Eu fico aí deveras lisonjeado e quero agradecer a Deus, né? É uma oportunidade que eu sinto também que Ele abre para a gente conversar de um tema que é tão precioso para todos nós, que somos pais e mães, não é verdade? O nosso tema é esse que está aí. Com que lentes o meu filho enxerga o mundo? E aí, como está aí no slide, antes que alguém pense que é mais uma dessas figuras que a gente tira da internet, esse aí é meu filho. Meu filho, Paulo Roberto, ele tem 5 anos. Eu vou, no próximo slide, apresentar toda a minha família, mas quando a gente pensou no tema, eu lembrei dessa foto, ele brincando lá com óculos, né? E esse tema, com que lentes que o meu filho vê o mundo, é um tema para nos fazer refletir a seguinte questão. Todos nós enxergamos as coisas de acordo com lentes, com pressupostos, com valores. Nós podemos, por exemplo, ser aquinhoados com algo que nós esperávamos muito e é uma grande bênção para nós, e a depender da lente, nós vamos dizer que isso é o acaso, a depender da lente, nós vamos dizer que foi uma junção de energias cósmicas, a depender da lente, nós vamos tentar reconhecer que há um Deus que controla todas as coisas. E aqui eu preciso deixar a minha primeira premissa. É uma perspectiva cristã, né? De fato, eu tenho tido a oportunidade de ser professor numa classe que chama Pais e Filhos. E isso faz o meu coração tremer, porque algumas pessoas podem pensar, nossa, deve ser uma pessoa com uma experiência muito bem-sucedida e ele deve ter, então, seus filhos perfeitos. E não é essa a verdade. Se vocês forem morar lá em casa, vocês vão ver as demandas semelhantes às que eu acho que todos os pais têm. Mas alguém vai pensar, bem, então, se não é experiência, deve ser um pediatra, psicólogo, sociólogo. E não. Né? Eu tenho uma formação em engenharia civil, eu tenho uma formação jurídica, mas esse aspecto da perspectiva cristã é para responder a essa dúvida de vocês. Eu não estou aqui por uma experiência bem-sucedida ou por um conhecimento secular voltado às crianças, né, e filhos até a sua idade madura, porque eu tenha um conhecimento, né, secular ou uma experiência. Eu estou aqui porque, então, Deus tem me dado a oportunidade de estudar a palavra de Deus sobre esse tema, de estudar as Escrituras. Então, eu não estou aqui para falar do que eu acho, do que deu certo lá em casa, do que deu errado lá em casa. Eu não estou aqui para falar do que eu ouvi dizer que saiu a nova regra dos Estados Unidos que vai resolver a vida dos pais com os filhos. Não. Eu estou aqui para tentar mostrar a vocês, e eu quero fazer isso de maneira muito prática, que nós estamos inseridos num mundo que tem colocado lentes nos nossos filhos que são diametralmente opostas às lentes da verdade que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas eu vou precisar de uma ajuda, de alguém que se voluntarie para poder me ajudar a passar. Temos uma voluntária, joia, de alguém que me ajude a passar. Eu quero apresentar, então, a minha família. É o próximo slide, por favor. Então, meu nome é Roberto, aquela ali é a minha esposa Flávia, e os meus 2 filhos. Paulo Roberto tem 5 anos, a Esther tem 4, né? Tem 4 anos. E tem sido uma bênção do Senhor essa caminhada em família.
Desafiadora, muito desafiadora, mas uma grande bênção, né? E feitas essas considerações, eu queria então rapidamente colocar qual é o padrão bíblico do exercício da paternidade e da maternidade em um texto. Depois, qual é a exortação das Escrituras sobre o perigo que nós corremos. E depois eu quero entrar, eu tentei filtrar aí talvez 6 aspectos para nós olharmos o que é que o mundo coloca como lente e o que é que as Escrituras dizem sobre eles. Certo? E assim, vamos ver se a gente chega no final. Preparados? Então, vamos lá. Pode passar. Padrão das Escrituras. Efésios 6, versículo 4. Diz assim, vamos ler juntos? Eu conto até 3 e dá para todos lermos juntos. Não dá? 1, 2, 3 e... E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A única coisa, eu não vou expor esse texto, eu não vou entrar nos seus detalhes, eu quero apenas chamar uma atenção. A palavra de Deus chama a responsabilidade de criar os filhos para os pais. Eu vou dizer novamente. A responsabilidade que as Escrituras entregam no que diz respeito à criação dos filhos é uma entrega feita aos pais. Os pais precisam criar os meninos. Os pais. E em todas as circunstâncias que nós temos aí, os pais não podem provocar os filhos à ira, mas os pais precisam criar e precisam fazê-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. A única coisa que eu quero ficar claro para todos nós é que não adianta, se eu conseguir ter a pessoa mais competente, ela é pedagoga, é psicóloga, é teóloga, a pessoa é uma sumidade, então eu vou entregar o meu filho para essa pessoa porque ela tem muito mais qualidades que eu estarei fugindo de uma missão que Deus me deu quando nasceu o meu filho. É dos pais. Não terceirizem a missão que Deus deu a vocês. É joia você ter quem ajuda, e a gente tem que ter quem ajuda. É joia você ter uma excelente escola, e que bom quando Deus abre as portas para a gente ter uma excelente escola, uma igreja, uma família. É joia! Mas, se nós, como pais, terceirizarmos a missão que Deus nos deu, nós estaremos falhando. Não provoquem os filhos à ira, mas criem na disciplina, na admoestação do Senhor. Lembrem-se desse texto, vá com esse princípio. Se você não lembrar de mais nada que eu falar, mas você sair com essa reflexão e falar, isso aí eu quero fazer, então eu me darei por satisfeito. As Escrituras agora colocam uma exortação, e agora é o próximo texto que eu quero ler com vocês. É uma exortação. Colossenses, no capítulo 2, verso 8, há um texto que diz assim, vamos juntos de novo, 1, 2, 3 e... Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado! Eu volto a dizer, a minha premissa inicial é uma perspectiva cristã, porque eu não estou aqui para falar de um conhecimento intrínseco, uma experiência pessoal, mas eu estou aqui para falar de princípios e exortações da palavra de Deus. E ela diz que vão surgir filosofias, vão surgir sutilezas, que são fruto das concepções humanas, que vão tentar nos enredar. Enredar é enganar. É a próxima que vai surgir. Gente,
descobrimos, até aqui o mundo veio errado, a forma correta de nós vivermos é assim, de criarmos os filhos é assim, de lidarmos com ele é assim. Veja, agora descobrimos, agora deu certo. E de repente a tradição dos homens tem criado várias filosofias, e se você for pesquisar, são inúmeras filosofias, de qual é a nova moda, qual é a nova forma pela qual você cria, né? E nisso, muitas das coisas vão desembocar no princípio que foi o primeiro que eu falei. Olha, se eu tiver condição, então, né, de contratar as melhores pessoas e ter, né, eu não preciso nem ver o meu filho, mas eu terei dado o melhor para ele, fruto de vãs filosofias. Sutilezas, eu acho interessante quando as Escrituras dizem, serão sutis. É a questão da disciplina, é a questão da autoridade, é a questão da educação, é a questão da caminhada com os próprios pais, é a questão da própria verdade da palavra de Deus. Tudo isso vai sendo inserido com filosofias criadas pela tradição dos homens para nos enganar. Então eu preciso dizer a vocês, não por uma autoridade própria, eu estou dizendo a vocês, pelas Escrituras, cuidado, querido. Cuidado para que no próximo post, no próximo e-mail, na próxima onda, você não seja talvez como que ludibriado por uma nova filosofia que ela vai de encontro às Sagradas Letras. E é por isso que eu falei assim, gente, se eu for lá, e eu só falar de maneira assim genérica, talvez vai ser útil, porque cada um aqui tem abstração intelectual suficiente para refletir e entender quais são as influências das tradições dos homens que são contra os princípios de Deus, mas talvez outros não. E aí eu pensei, deixa eu tentar pensar alguns princípios que têm sido lançados e serão lançados no convívio dos nossos filhos e que eles são diametralmente opostos àquilo que as Escrituras falam. Então vamos a eles. Eu não exauri, eu pensei alguns, apenas para mostrar a vocês que de maneira sutil o mundo é capaz de distorcer a verdade. A verdade. Siga o seu coração e seja feliz. Essa é uma verdade do nosso mundo. Essa é uma verdade que será dita aos nossos filhos. Você tem que seguir o seu coração e ser feliz. E quer saber? Parece que facilmente a gente se convence disso. É verdade. Muitos casamentos são esfacelados por conta disso aqui. É a pessoa com dificuldades e de repente ela vai comentar lá no trabalho, ou ela vai ouvir o próximo psicólogo, e de repente eles vão dizer, você tem que ser feliz, olha, está muito ruim, segue o seu coração e seja feliz. O que dizem as Escrituras? O que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que é que o Senhor Jesus diz em Marcos 7, de 21 a 23? Chega, é feio de ler. Ele diz, porque é de dentro, é do coração do homem que procedem todos os maus desígnios, a prostituição, o furto, a avareza, o adultério, os homicídios, e ele traça um rol nefasto de coisas que estão no nosso coração. E de repente nós estamos envolvidos e os nossos filhos estarão diante de uma sutileza. Segue o seu coração e seja feliz. Eu coloquei aqui essa questão de um exemplo, porque essa frase ela marca muito a minha vida, porque eu tenho um amigo próximo, lá em Brasília, que ele foi alvo dessa sutileza do inimigo. Família, linda, 3 filhos, pequenos, e de repente, as dificuldades, né?
sempre tem, o dinheiro apertado, não tem muito tempo, é conversar. De repente, né, a amiga do trabalho, sempre muito simpática, sempre muito aberta a ouvir, né, sempre muito afável. E, de repente, ali ele tem um ombro amigo e de maneira meio que sorrateira, ele vai criando uma certa estabilidade naquela pessoa que, afinal de contas, encontra todo dia e tem sido um apoio. Mas não, isso não é certo, né? Ela começa a se insinuar para ele, e ele gosta daquilo, mas aí ele diz: rapaz, eu tenho que fugir disso. E ele então procura um amigo do trabalho, e ele diz: olha, eu só penso nela. E ele fala: rapaz, e ela só tem olhos para você. E ele diz: rapaz, eu vou pedir para mudar de sessão, eu preciso ir embora. E ele ouviu o seguinte conselho: rapaz, siga o seu coração e seja feliz. E aquilo caiu como uma luva no seu coração. E aquele rapaz então sai de casa, ele se envolve com essa moça, ele abandona a sua família, até que um dia, ele não sabe nem explicar muito bem porquê, um panfleto que ele pegou, ele resolve entrar num determinado lugar, estava tendo um culto, e ali ele ouve alguém lá da frente dizer exatamente essas palavras: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto, quem o compreenderá? E na hora aquilo bateu dentro dele, porque ele disse: mas não é isso que eu ouvi. Eu ouvi que eu tinha que seguir o meu coração e ser feliz. Será que eu estava enganado? E ali, de repente, Deus começou a trabalhar que a gente, sem a presença de Deus no coração, nós poderemos estar fazendo coisas com a sensação de que são corretas, porque nós estamos pensando na felicidade, mas elas são trágicas. E eu louvo a Deus porque aquele meu amigo, ele pôde se arrepender, ele foi perdoado, ele se reconciliou com a sua família, mas ele foi enredado, enganado por uma vã sutileza. Nossos filhos serão, eles crescem, e de repente vai vir isso, mas você não quer? Então, mas você não tem desejo? Então, os pais precisam colocar um óculos. A lente do menino tem que ser: eu posso estar querendo, pode ser o meu impulso, mas eu tenho que ter cuidado com o meu coração. Meu coração é enganoso, ele é corrupto. E esses óculos, nós devemos colocar nos nossos filhos. Você é o que você tem. O mundo é dos ricos. Se você quiser ser alguém na vida, estude, tenha um excelente emprego. A gente poderia colocar várias frases aqui. Alguém que não tem nada, recurso, você fala: é um Zé Ninguém. Alguém que é alguma coisa, você fala: ele não era nada, e agora é alguém. Sem perceber as lentes que estão sendo colocadas nos nossos filhos, é de que o sinônimo de um sucesso, ele está vinculado às cifras patrimoniais que ele tem. E sabe por que essas lentes entrarão neles? Porque muitas das vezes nós é que somos assim. A gente só se esquece do que o Senhor Jesus diz em Lucas 12:15. Ele diz: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância dos seus bens. Mas para nós consiste. A gente abre o tapete vermelho se a pessoa ou tem um posto ou tem dinheiro. É assim. Nós criamos os nossos filhos como se o dinheiro não fosse a última coisa, mas ele vê nas nossas vidas como se fosse.
1 Timóteo 6,17 diz: exorta os ricos do presente século, para que eles não sejam orgulhosos e não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Porque nós em casa parece que estamos dando as lentes corretas, mas no fundo as nossas falas são: se a gente tivesse dinheiro, então ia dar certo. E de repente nós estamos colocando as lentes equivocadas, porque as Escrituras dizem que não é isso. Não é. Não há problema em você ter ou não ter, mas o princípio bíblico é que tudo que nós temos ou fazemos é para a glória de Deus. E se nós temos, lembre-se, não é seu mérito ou o que você fez, é Deus quem dá. Mas nós vivemos como se o recurso, o status, a posição fossem a garantia. E esses óculos são o grande materialismo que tem tomado conta das nossas crianças, adolescentes, juventude e adultos. Provérbios 15:16 diz que melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um imenso tesouro onde há inquietação. Qual é a lente que os nossos filhos têm sobre esse assunto? Será que lá em casa a maior manifestação de alegria que eles já viram foi quando entrou aquela bolada ou chegou aquele patrimônio? Ou então agora nós vamos conseguir ou fazer a viagem ou ter as coisas? Prestem atenção. O que eu estou aqui falando é sobre o que é que nós definimos como lente para os nossos filhos no que diz respeito àquilo que os fará ser alguma coisa. Não devo satisfação a ninguém. Eu sou o dono do meu nariz. É um outro princípio da nossa sociedade. Não se mete com a minha vida, que eu não me meto com a sua. Talvez até vinculado com isso daqui, né? Muitos pais, desde a tenra infância, dizem: não, eu deixo o meu filho, ele que escolhe tudo, ele que faz porque eu quero que ele seja um líder. E aqui, queridos, nós tiramos dos nossos filhos uma lente maravilhosa das Escrituras, que é a bênção de estarmos sujeitos às autoridades. Filhos que são criados sem a compreensão de que estar sujeito à autoridade é uma bênção. Esse texto de Romanos 13, 1 e 2, ele diz que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Mas o texto continua. E ele diz que aquele que se rebela contra as autoridades, ele está se rebelando contra as ordenanças de Deus. Mas nós em casa somos os primeiros. Quer seja no trânsito, a gente não respeita. Quer seja em relação ao governo, que a gente não paga os nossos impostos e a gente quer se legitimar porque o governo é corrupto. Quer seja com os nossos próprios filhos, que nós não ensinamos desde a tenra infância que eles, pela verdade da palavra, precisam estar sujeitos à nossa autoridade, sim. Vemos filhos que mandam nos seus pais, e os pais são levados pela vã sutileza de que estão criando líderes. O Senhor Jesus diz que quem quer ser o primeiro, seja o primeiro a que sirva. Lentes que esse mundo coloca, que se nós não retirarmos e colocarmos as corretas, nós daremos a eles uma concepção de vida completamente distoante. Me permita inserir aqui um tema, já que nós estamos numa escola. Os filhos precisam entender que quando eles estão na escola, eles estão debaixo da autoridade, que tem que ser delegada pelos pais aos professores. Alunos hoje que põem o dedo na cara do professor e falam: você não manda em mim. Pode chamar que não vai ter nada. E se lutar, ele tira o professor.
Porque o pai vem e, ao invés de reconhecer que o filho está num desvio de não entender a autoridade, ele vem e alimenta, porque ele acha que com essa proteção ele está ajudando o filho, ele está cravando o filho numa lente distorcida que esse mundo dá. Sobre a autoridade, e mais uma vez não é o nosso tema, as Escrituras, elas descem aos meandros da autoridade na relação civil, na relação laboral, entre os cônjuges, para com os pais, para com os filhos, de nós para com Deus, na relação com a criação. O princípio da autoridade, ele está no fundamento da criação e ele é uma bênção. Quando nós não criamos os nossos filhos sob autoridade, nós estamos os entregando à sua própria sorte, e isso, diz Provérbios, envergonha a mãe. Você quer, você pode, você merece. Keep walking. Não é assim. Não é mais uma dessas filosofias que nós temos e que são colocadas nos olhos dos nossos filhos. É você. É centrada na pessoa. Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Quando nós, muitas das vezes, naquele discurso, para com o nosso filho, dizendo, filho, está vendo isso aqui, essa casa? Papai não tinha isso não, construí isso aqui com as próprias mãos. Não há nada que tenhamos que não nos tenha sido dado. Nada. Nada. Mas nós criamos, muitas das vezes, os nossos filhos com essas lentes de que as coisas estão centradas em nós. Em nós. Esse texto de 1 Coríntios 10:13, ele diz, e aqui é importante que eu diga, preste atenção no que eu vou dizer. Aqui eu não estou fazendo uma apologia à preguiça ou à desídia dos nossos filhos. Os nossos filhos devem ser encorajados para serem, quem sabe, os melhores da sala. Mas qual é o fundamento? Aqui entra aquilo que aquele texto base diz, a admoestação do Senhor. Qual é o fundamento? Seja o primeiro, filho. Porque você tem que se garantir, porque sendo o primeiro você vai conquistar, sendo o primeiro você vai ter. Ou não, filho, seja o primeiro, porque tudo, filho, que vem à nossa mão para fazer, nós devemos fazer com todas as nossas forças, é Deus quem disse. E quer saber, filho? 1 Coríntios 10:13 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando você é leviano, quando você é desidioso, quando você é preguiçoso, quando você assume uma responsabilidade com a professora de fazer um dever e você não faz, está glorificando o Senhor? Não está. Quando você assume um compromisso de prestar atenção, de não conversar, você assume um compromisso e que quando você o cumpre, você glorifica a Deus, filho. Agora preste atenção. Você pode ser o primeiro, pode ser o primeiro da sala, pode ser o primeiro do colégio, mas quem guiará a sua vida é o Senhor. Porque é Ele que efetua em nós, tanto querer quanto realizar, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, às vezes nós perdemos grandes oportunidades, né? Eu botei aqui exemplo do meu pai, porque o exemplo que eu mais ouvi do meu pai falar do meu avô, preste atenção, o exemplo de história de vida que eu mais ouvi o meu pai falar, foi algo que o marcou profundamente e que aconteceu andando pelo caminho. Eles moravam na roça, no sul de Minas. Até hoje são 20 quilômetros de estrada de chão para chegar lá na terra que era do meu avô. Eles estavam andando numa estrada de chão, e o sul de Minas é sinuoso, né? É montanhoso.
Então, meu pai conta que ele era meninote, ele estava só com o pai dele. Então, quando eles passam por um determinado alto, eles conseguem ver a baixada inteira, que era a fazenda deles, que eles tinham o gadinho, que eles plantavam o café. Então, meu pai conta que ali, eles caminhando, quando abre, tem aquela baixada que eles veem a fazenda, ele puxa o pai dele e diz: papai, é verdade que tudo isso aqui é nosso? E ele conta que o seu pai abaixou, foi perto dele e falou assim: filho, você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é de Deus. Está apenas emprestado conosco. É a história que mais o marcou. Lentes que são colocadas no momento certo, na hora certa, que fazem com que eles estejam preparados para enxergar como as coisas de fato são. Os fundamentos do encorajamento que nós damos aos filhos para fazerem as coisas certas precisam ser os encorajamentos certos. Senão podem ser coisas certas com os fundamentos errados. Você pode querer que ele seja o primeiro para ele ser o mais egoísta, para ser o mais vaidoso, para passar por cima dos outros, e é isso que ele vai aprender. Você pode querer que o menino na rua cumprimente outra pessoa, porque senão você vai ficar com a cara no chão. Então é por temor a você, não é por amor ao próximo, não é pela glória ao Senhor. Nós tiramos aqueles óculos que as Escrituras dizem que são aqueles que devem estar nos filhos. E o mundo não deixa os nossos filhos sem os óculos. Eles colocarão as filosofias, as vãs sutilezas, seguindo as tradições dos homens, conforme os rudimentos desse mundo. A minha maior alegria vai ser ver os meus filhos formados com um bom emprego. O melhor que eu deixo para eles é o estudo. Isso aqui encaixa com uma luva no nosso mundo. Vocês conhecem esse texto, terceira carta de João, capítulo 1, verso 4? Não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. É com base nesse princípio, que é uma filosofia humana. Veja, eu não estou falando mal dos estudos, eu estou dizendo da filosofia. Eu tenho um amigo que ele, nas circunstâncias da vida, se tornou um cara muito abastado, e ele dizia para mim: a minha maior satisfação é porque eu darei para o meu filho aquilo que eu não pude ter. Meu filho vai estudar nos Estados Unidos, e ele vai ter os melhores ensinos, e é verdade. Ele está aqui, o pai. O menino, antes de 8 anos, ele já estava nos Estados Unidos, estudando a melhor educação. O menino deve voltar a uma sumidade. Eu não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Provérbios 22:6, um texto tão conhecido: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda quando for velha, não se desviará dele. Quem tem que ensinar os valores eternos para os nossos filhos somos nós. Somos nós. A escola tem que ensinar a química, a matemática e a física e as coisas, porque ela tem. Só que nós precisamos entender que se o nosso filho for o primeiro lugar no vestibular, for o primeiro lugar a se formar, for o primeiro lugar no concurso, mas ele não estiver na verdade, ele estará completamente perdido. Completamente perdido. Muitas das vezes, se o menino passa no vestibular e toma carro e toma viagem, mas se o menino não passa, mas a escola, os professores aplaudem, porque não tem menino que respeita mais os professores, não tem menino que ajuda mais, pode cair o que for, ele ajuda, ele está pronto, ele cumprimenta as pessoas da faxina, é um menino que ama o próximo, é um menino que ajuda, mas não passou, ele é esquecido, ele fica de lado, todo mundo fica achando, é um Zé Ninguém, e diante de Deus, isso é que é o sucesso. Mas a lente que está sendo colocada é uma lente distorcida. Prestem atenção.
Não há problema nenhum você ser o primeiro da turma, o primeiro da escola, o primeiro no vestibular, o primeiro na faculdade, o primeiro no concurso. Mas tudo que você faça, faça para a glória do Senhor. E saiba que se você galgou algum passo ou algum benefício, não bate no peito que o mérito é seu, tudo é do Senhor, está emprestado conosco. E a maior prova que o meu avô tinha razão, sabe o que é? É que ele já morreu, os filhos já saíram de lá, volta lá na fazenda, está com outros, mas está emprestado. Está emprestado. É do Senhor. Mas nós queremos, na verdade, muitas das vezes, troféus em casa, para que a gente possa mandar dizendo o que eles passaram, o que eles ganharam. Afinal, todos são filhos de Deus. Não é mais uma das verdades da nossa sociedade? Mas todo mundo é filho de Deus, né? João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. João 3,36, aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Mas o que não crê, sobre ele repousa a ira de Deus. Sabe qual é a verdade das Escrituras? Sabem qual é? Todos nós somos filhos da ira de Deus. Nós é que escolhemos o pecado, nós é que escolhemos sermos o centro das coisas, nós é que queremos nos afastar de Deus porque não queremos nos submeter à nossa vaidade, o nosso egocentrismo, queremos ser autossuficientes. Nós somos filhos da ira. Há uma oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, e não é por mérito nosso. E não é por nada de ponto positivo na chamada do professor que a gente possa fazer. É quando a gente reconhece essa condição perdida sem o Senhor, perdido nós, perdido no ministério de Pai. E nós vamos a Ele. E Ele tem o poder de nos transformar em filhos de Deus. Esse poder nos foi dado pelo próprio Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus, dizem as Escrituras, foi morto, Ele levou com Ele um escrito de dívida que pesava sobre nós. Ali, Ele foi condenado no nosso lugar. A justiça de Deus, a sentença condenatória que era para nós, foi atribuída a Ele, para que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Eu preciso dizer para vocês que não vai adiantar, se nós quisermos agora colocarmos os óculos da verdade nos nossos filhos, se nós não conhecemos a verdade. Não vai adiantar. O máximo que vai acontecer será os nossos filhos identificarem um hipócrita, incoerente, que diz que deve fazer tudo para a glória de Deus, mas faz tudo para a glória própria, que diz que o homem não deve depositar sua confiança na instabilidade das riquezas, mas vive sonhando com o dinheiro para ser feliz.
que diz que é bênção de Deus estarmos sujeitos às autoridades, mas que não obedece, só fala mal do patrão, só fala mal das autoridades e simplesmente acha que com isso está legitimado a não se sujeitar. Estou convencido de que uma das formas que nós, pais, provocamos os nossos filhos à ira é quando nós somos incoerentes. A minha proposta, então, hoje não é só para com os filhos, é para nós. Começa em nós. Nós precisamos botar em nós esses óculos e nos libertarmos de filosofias e vãs sutilezas que têm entrado e batido na nossa porta. E quando nós percebermos que nós temos errado com os nossos próprios filhos, nós devemos ir ao Senhor Jesus e pedir perdão e clamar por graça na vida deles. Para que, quem sabe, a gente se sente com eles dizendo: filho, papai tem errado durante esse tempo. Porque eu tenho achado que a melhor coisa que eu posso te dar são os estudos, ou são os brinquedos, ou é o equipamento da moda. E eu quero ser como aquele pai que diz que a maior alegria é ver os filhos andando na verdade. Preciso, filho, que você conheça a verdade. Filho, quero que você seja o melhor, quem sabe o primeiro lugar para a glória de Deus, mas se você não for, filho, não tem problema. Eu quero te falar dos valores eternos. Esses valores, filhos, te levarão, talvez não a um sucesso de holofote profissional na sociedade, mas eles te levarão aos pés do Senhor por toda a eternidade. Conversa com seu filho, mas resolve a sua vida primeiro com o Senhor. A minha oração, e com isso eu encerro, é que Deus realmente nos abençoe nessa missão de pai e mãe. E que nós não sejamos enredados pelas vãs filosofias que têm adentrado as nossas casas e a nossa sociedade. E que a gente, lá dentro de casa, tire o óculos certo, coloque nos nossos filhos. Eles poderão até se perder, eles poderão até escolher os caminhos maus, mas eles irão com esse óculos, e lá eles saberão que estão perdidos. E isso sempre vai ser motivo de esperança para que eles retornem ao caminho. Eu agradeço a Deus a oportunidade e a direção da escola mais uma vez pela confiança, e que Deus nos ajude. A gente, essa semana, está com a lei da palmada, né, que foi aí, tá na mídia, passou, né, essa lei da palmada. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, diante dessa lei, né, da palmada que existe hoje, né, como é que a gente deve se comportar e o que é que o senhor acha a respeito disso? Certamente é excelente a pergunta, e aqui é bom que eu diga, né, eu citei alguns exemplos aí de afirmações do mundo, e existem muitas outras, e uma é essa: quem ama não dá palmada. É uma outra dessas filosofias que têm sido inseridas no nosso mundo, né? Eu teria várias coisas para dizer, e eu queria aqui realmente poder me lembrar de tantos textos que falam sobre esse tema. Primeiro, que é uma falácia essa afirmação de que quem ama não dá a palmada ou não disciplina. Na verdade, as Escrituras dizem o contrário. Eu não terei aqui as referências, mas Provérbios diz que o pai e a mãe que ama, cedo disciplina. Ele diz assim, olha, não retire da criança a vara. Se você a fustigar com a vara, ela não morrerá, mas você livra a alma dela do inferno. É um dos textos mais fortes que tem. Nós não podemos analisá-lo isoladamente, porque ele é tão contundente
que ele parece levar a crer que a palmada teria até algum efeito na salvação. Mas não é isso. É que é um elemento estrutural de bênção tão importante para os filhos, que é o instrumento pelo qual Provérbios 22:6 vai valer, que ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. A disciplina com a vara em Provérbios é um elemento de estabilização dos filhos no caminho que se ensina. São pelo menos 6 textos em Provérbios que falam da palmada. Vamos a algumas questões. Por quê? Por que que existe uma restrição à palmada? Por quê? Quando você vai conversar com alguém sobre isso, qual é a primeira objeção que ela faz? Qual é o caso que ela lembra? São os casos de abuso. E é necessário que a gente fale sobre isso. É um assinte, é um absurdo, um abuso físico a uma criança. Porque esse abuso físico, ele é fruto, sabe de quê? Da ira do pai ou da mãe, que ele não está disciplinando. Ele está retribuindo, ou ele está autoritário, e não com autoridade. E aí, queridos, deixa eu deixar esse princípio para vocês. Tiago, no capítulo 1, diz que a ira do homem não produz o fruto da justiça de Deus. Se você executar o princípio da disciplina pela palmada, porque você espera pela fé que Deus intervenha, mas se você o executa com ira, você não pode esperar os benefícios de Deus nessa disciplina, porque você terá quebrado o fruto da justiça de Deus. Então, a questão da palmada, para nós, ela tem que ser a seguinte, e eu vou dar a minha interpretação. Primeiro, quando prenderam o apóstolo Pedro em Atos, e eles ficaram com dificuldade, e tinham que soltar, eles chamaram e disseram: olha, nós vamos soltá-los, mas vocês estão proibidos de falar no nome do Senhor Jesus. E ele disse: antes importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um princípio. Nós estamos numa sociedade que eu acredito que cada vez mais muitas das filosofias e vãs sutilezas, elas serão positivadas, elas se tornarão lei. E pode ser que em pouco tempo nós tenhamos alguma dificuldade entre a verdade e a lei. E eu vou deixar apenas essa fala do apóstolo Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No que diz respeito ao exercício da palmada, muitas das vezes, quando a gente conversa, eu já tive a oportunidade de ouvir algumas mães dizendo: eu amo tanto meu filho que eu não consigo. Não é o filho, é a ela. Ela ama ela. E ela não quer ter, porque não é um negócio simples, mas ela não quer ter a incumbência de ficar sóbria e exercer uma disciplina na criança na dose certa, com a certeza de que a criança sabe qual é a razão daquela palmada e aonde quer chegar. Quais são os princípios que a gente teria aqui para a palmada? Primeiro, as Escrituras dizem para os filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Então é obedecer. Segundo, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então nós temos 2 regramentos, a obediência e a desonra. Aqui entra o primeiro filtro. Você não disciplina com palmada a criança, a não ser que seja desobediência ou desonra. O que eu quero dizer? Eu adoro o microfone, esse microfone é meu, ele chegou dos Estados Unidos, eu adoro o meu microfone. Estou com ele, meu filho vem correndo e, menino é assim,
ele bate aqui, o microfone cai, quebra, e é um prejuízo de 5 meses. O prejuízo é enorme. Então eu vou bater no meu filho. Não tem desobediência, não tem desonra. Tem um prejuízo enorme. O prejuízo pode ser o carro. O menino pode ter riscado, andado por cima. Agora, outra coisa é, filho, vem aqui. O papai vai deixar esse microfone aqui. Aqui, filho, você não pode encostar. Filho, você entendeu? Entendi. O que o papai falou? Não pode encostar no microfone. Certo. Eu saio, vou ao quarto, e de lá eu escuto. Eu volto, o microfone está quebrado. É o que isso? É uma desobediência. É uma desobediência. Esse caso é um caso da pomada. Mas o microfone é algo tão forte para mim que aquilo me toma de assalto e eu quero gritar. Então eu pego o menino, né? E ali eu já saio. É esse o padrão. Você não pode jamais esperar o fruto da justiça de Deus, porque há ira. E aí eu vou lhe dizer, se você não sabe se você é uma pessoa colérica, pergunta ao pessoal da sua família, eles sabem, né? Escuta, eu ouvi lá, eu tenho dificuldade, eles vão saber, eles vão te dizer. E aí eu vou lhe dizer uma coisa que eu já fiz algumas vezes. Eu já disciplinei meus filhos com palmadas, dia seguinte, dias depois. É uma das coisas mais difíceis que tem, porque você só dá conta de fazer isso se você entender que você está sendo ali fiel a Deus, porque senão é difícil demais. Você ter que relembrar um momento de desobediência, você ter que dar uma disciplina, ter o choro, ter uma reconciliação, é muito difícil, mas você faz isso porque você não está mais sujeito às oscilações emocionais. Eu vou confessar um pecado. Eu tive um momento muito difícil com o meu filho, em que, na verdade, eu não dei palmada, eu bati nele. Eu ia discipliná-lo, estava tudo bem, e o meu filho, depois que eu disciplinei, ele ao sair, ele me deu um tapa na cara com toda a força. E naquele momento me subiu uma ira muito grande, e eu parti para cima dele, mas eu bati nele na poupança, mas bati com força, eu não estava disciplinando, não, eu estava batendo. E aquele momento me fez entender o que é isso, e por que existe tanta ojeriza. Porque muitas pessoas foram abusadas, porque muitas pessoas sofreram. E se você sofre algum tipo de desmando, não tem jeito de você ser a favor, porque isso é pecado. O pai que faz isso, ele precisa ir aos pés da cruz, e depois ele precisa ir ao filho. E ele precisa dizer que ali é pecado no talo. E foi mesmo. Num caso desse, é um assinte um menino virar e dar um soco ou bater num pai. O pai, ele tem que sair. Eu tinha que ter saído, eu tinha que ter ido embora, eu não poderia ter ficado com ele, porque eu tenho isso em grata memória. Aquilo não era disciplina. Agora, outra coisa é você ser completamente aviltado nas suas emoções, e muita gente fala, mas eu só consigo bater quando eu estou alterado, porque aí o negócio é fácil, é passando, e é isso que é o pecado. É isso que é o pecado. Eu quero lhe chamar a atenção. Se você não é capaz, faça esse teste. Se você não é capaz de, no dia seguinte, dar palmada pela grande desobediência, é porque você não está dando palmada, você está descontando a sua ira. Então, o meu princípio é: quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel à palavra dele. Pode vir muitas pessoas dizendo que tem uma nova técnica que dá certo. Eu não estou indo atrás do que dá certo, porque se eu pagar os meus filhos para virem aqui cantar uma música e recitar um salmo, eles cantam. Mas eu vou estar ensinando corrupção. Então eu não quero o que dá certo. Eu quero aquilo que é a verdade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero disciplinar os meus filhos com a vara, com a palmada, mas eu nunca quero fazer isso com ira. Eu fiz um pacto com eles, fiz um pacto com a minha esposa, de que se eles perceberem que eu estou irado, que eles gritem, que eles digam que eu estou irado. Não, é sério. Porque senão eu vou estar pecando. Agora, por mais difícil que seja, eu quero contar para vocês então esse outro lado.
A minha experiência de, às vezes, ter que disciplinar meus filhos por desonra ou por desobediência em momentos posteriores. Interessante, muito interessante. Porque isso é feito depois que você pede a Deus orientação e sabedoria, você vai com a firmeza necessária, dou a palmada necessária, o menino chora o necessário, mas a reconciliação, e eu nunca encerro um momento de palmada sem um momento de reconciliação. Eu faço isso, às vezes demora. Eu fico no quarto, eles choram, eu fico lá e fico orando por eles. Até que eles levantam e voltam. Principalmente na primeira infância, e aí eu estou falando de experiência, tá? Eu tenho filhos até 5 anos, principalmente nessa fase. Vai chegar um momento que eles vão voltar a você. E naquele momento eu conto para eles o tanto que é difícil para mim dar palmada neles, que eu não gosto, mas que eu estou sendo fiel a Deus. E eu pergunto isso para eles: filhos, vocês querem que o papai obedeça a Deus? Ou vocês querem que o papai seja desobediente? Interessante que eles falam: tem que obedecer, papai. Eu falei: então, papai foi colocado por Deus aqui em casa, e eu tenho que obedecer a Deus. E ao obedecê-lo, eu preciso mostrar a vocês. É muito perigoso, filho. A desobediência, a desonra é muito perigosa. E a forma que Deus disse que eu deveria tratar para você não fugir é com a palmada. E eu não sei se respondi ou se eu fiz uma outra preleção. Uma pergunta, é só uma colocação em relação a esse desafio da gente, como pai hoje, de entender o uso adequado da palmada, né, e fazer uma reflexão diária de que se esse uso está sendo ou não feito, e também dos contrapontos em relação ao que se coloca, né, de por que não se bater no filho. Aí, em relação a isso, tem um vídeo no YouTube do pregador John Piper, cuja pergunta foi feita a ele: se Jesus bateria nos próprios filhos. Com certeza. Né? E aí a resposta dele é bem legal, bem explicativa, né? E acrescenta muito a isso que você falou, além de colocar um ponto que para mim tem sido, eu até já compartilhei isso, um ponto muito importante em relação a outras compreensões da disciplina que a gente costumeiramente faz uso, e eu acho que a maior das quais eu escuto na minha prática é quando a gente, no relato de família sobre como disciplinou, né? E aí vem aí um relato que diz: não, eu deixei não sei quanto tempo para pensar lá, né? Tirei tudo e deixei muito tempo lá, e deixei de falar com ele como eu falo costumeiramente, dei um gelo, né? E aí já tinha para mim um pouco de nossa, o que é que a gente está fazendo com isso? Explicando aos filhos que quando um erra, a gente não perdoa logo, a gente ressente, a gente está dizendo a eles: pensem 1 hora no que vocês fizeram, ou seja, gastem muito tempo com o seu erro, né? E aí, quando muitas vezes a possibilidade do acerto, ela pode ser muito mais bem construída se os pais se dispuserem a escolher uma outra forma, E aí, assim, vou até inserir... Esse é um argumento pragmático, tá? Para criança. Muitas vezes, esse momento, essa palmada, essa reconciliação, é assim, muito menos doloroso do que os diversos castigos que a gente cria. Porque você não quer dar palmada, mas o nível de sofrimento ou o nível de mágoa que você impinge nos castigos criativos que a gente tem são muito piores, sendo que existe um que está na verdade. E eu me lembro de um dos aspectos do John Piper que ele fala assim: Jesus, certamente, porque ele não poderia ser infiel à sua própria palavra. Simples assim. E muitas das vezes essa questão de castigo é assim. Você pega um castigo que dura muito tempo, a palmada é um negócio ali intenso na hora, ele mostra à criança a relevância da questão, mas passa. É um outro tema que eu digo para os meus filhos: eu não estou me vingando, eu não estou te machucando, eu estou te corrigindo com uma força que Deus diz que é necessária para você entender
a relevância do perigo que é esse caminho. E é impressionante, que aquele momento parece muito doloroso, mas você o encerra ali e você sai bem. Sai bem, né? Pode falar. Sim, só uma última coisa. Esse livro, né, o Pastoreando o Coração da Criança, do pastor Ted Tripp, né, que tem também o Instruindo o Coração da Criança, foi e tem sido, né, durante muito tempo, nosso livro-texto lá na classe Pais e Filhos. Então, posso dizer que ele já é meu amigo, né, de tanto estudo. Mas eu acho importante isso, que a criança associar o pecado dela a uma coisa que doa. Então, assim, que é importante a questão da disciplina, para ela saber que pecou e aquilo causa uma dor. Isso aí para ela, principalmente os pequenininhos, que, assim, aquilo é pecado, que vai ter que ser doloroso, porque eles não esquecem. Eu acho que quanto mais você disciplina, também mais cedo você vai ficar. Me lembrei até de um texto de Provérbios que ele diz: a criança entregue a si mesma, ela vem a envergonhar a sua mãe, né? Conforme você falou aí, assim, voltando lá na pergunta de Gláucia, eu sei que essa lei aqui é nova, né? Só que eu passei, foi um amigo meu, eu morei fora, e um amigo meu veio compartilhar uma situação que ele passou lá nos Estados Unidos em relação à lei que existe lá. E o filho dele, 17 anos, alguma coisa assim, e desobedeceu, e ele chegou em casa e pegou, né, virou o cinturão para bater nele, e ele pegou, fez: vou ligar para a polícia. Pegou e disse: se bater nele, eu vou ligar para a polícia, porque é normal ligar para a polícia. Aí ele fez, eu fiquei na situação, eu peguei, aí fui forte, fez: toma aqui o telefone, você vai ligar ali. Mas, graças a Deus, o menino não chegou a ligar. Foi importante. Mas isso pode acontecer, no caso desse, logicamente, errado a gente, logicamente, bater em público. Isso me lembrou esse princípio, né? A gente nunca deve, né, disciplinar os nossos filhos, né, com a palmada em público. Nunca deve fazer isso. Eu sei, eu estou dizendo assim, porque eu não tinha falado e você falou e me lembrou, porque esse é um tema muito importante. É bom ser reservado. Eu, quando disciplino, vejo os meus filhos são muito pequenos, e eu nem na presença do outro, nós vamos para um lugar, mas, veja, alguns dizem: não, mas eu quero que tenha um efeito pedagógico, os outros têm que saber. Eles vão saber. Isso aí, você não preocupa, não. Isso vai saber, isso aí corre rápido, é um negócio impressionante. Mas é um detalhe importante. Agora, uma outra coisa, tá? A questão da palmada, às vezes me perguntam: mas até que idade? Até que idade? É um negócio difícil. Eu acho que a partir de que idade? É a partir daquela idade que a criança te desafia e ela está te desobedecendo e desonrando, e nós sabemos. Até que idade? Isso vai variar. O pastor Ted Tripp diz, e aqui cada um precisa fazer a sua reflexão, ele diz que nós temos a autoridade e nós temos a disciplina e a influência. Ao longo do crescimento da criança, vai diminuindo o grau dos bons frutos da disciplina, a ponto de que, se você for agora disciplinar o seu filho com 18 anos, pode ser uma tragédia. E o grau de influência, ele vai crescendo, de quando a criança é nova para quando chega com 18 anos. Uma criança pequena não é a figura do pai, porque ele nem aprendeu essa autoridade, então ele aprende com a disciplina. À medida que o tempo vai diminuindo o grau de influência da disciplina e vai aumentando o grau de influência da honra e da própria influência dos pais. Então, há um momento, e os pais precisam identificar isso, e eu não tenho experiência, que eu não cheguei lá, mas eu acredito que isso dificilmente vai adentrar a adolescência, em que já não será a palmada que será o método de disciplina adequado. É importante que os pais utilizam na sua primeira infância, né, de maneira que ele vá
conquistando a autoridade tal que a voz, que a fala, que essa caminhada, que algum tipo de relação de semeadura e colheita que exista lá na frente é suficiente para o exercício da disciplina. É importante ter esse discernimento. Eu creio que quando a gente disciplina na idade certa, que a Bíblia fala de ensinar a criança, né? Então, você vai precisar, quando você disciplina lá, geralmente, é interessante as palavras, porque vai ser que você começa realmente. Porque eu percebo, né, no meu dia a dia, realmente eu comecei a estudar ela estudando, né? Eu já, quando era preciso, já entrava na paladinha. Hoje não, basta falar, raramente agora, eu levo uma palmada. E essa questão de você disciplinar seu filho público, no sentido de você dar uma palmada, né? Na verdade, a criança ela vai se sentir humilhada, né? Então, quando você pega, leva ela para um canto, se for preciso, de disciplina, então ele vai sentir muito mais efeito, até para que ela veja em você uma autoridade e não passe vergonha na frente das pessoas. E o maior problema dos pais, de que eu vou dar palmada, mas quem sabe eu passe e comece a espancar o filho, é justamente porque muitos pais eles se omitem de disciplinar. Então, a criança vai testando. Então, você deixa chegar naquele seu limite, que você não suporta mais. E aí vem a ira, né? Então, se você disciplina mais cedo, né, enquanto você ainda está bem, seja por meio da pomada, seja por meio até mesmo de um castigo ou outro, que você use, e você vê que é eficaz com o seu filho, então aquilo ali vai ser muito mais eficaz, né? Tanto para a criança quanto para você. Certamente é um excelente argumento. Muitos dos casos de abuso, eles acontecem, muitos são a rotina, mas muitos acontecem por conta de uma caminhada de não exercício de disciplina, a coisa sai do controle, o pai ou a mãe se veem sem saber e, de repente, ele passa uma corrente e ele pega o que está na frente e taca, porque é a ira. E então esse exercício de talvez não exercer de maneira controlada no Senhor, com reconciliação, uma disciplina, pode desembocar nesse grande problema, não é verdade? Pode falar. Mais de influência, E aí eu queria inserir um negócio que nós não falamos aqui ainda. A gente está tratando de desobediência, que ele é mais latente, mas tem a questão da honra aos pais. E aí nos inclui aqueles que têm os seus pais vivos. Às vezes nós somos muito ligeiros em exigir a honra para nós, e nós somos muito deficientes em honrar os nossos pais. E a honra aos pais é algo que perpassa a vida. E os nossos filhos, eles verão como nós tratamos os nossos pais. Vai ser um padrão. E muitas das vezes nós precisamos resolver essa questão com os nossos pais. E eu vou dizer mais. A Bíblia não coloca uma excludente. Honra os seus pais se... Não. Porque eu sei que muitas pessoas são machucadas com seus pais. Eu sei que muitas pessoas têm histórias difíceis. Mas isso não nos retira aquele privilégio para o qual aquele que quer seguir a verdade vai ter, que é a fidelidade a Deus. A gente deve honrar os pais por fidelidade a Deus. A gente disciplina os filhos por fidelidade a Deus. Por fidelidade a Deus. A gente gasta tempo e se esmera em exercer todos os ministérios que Deus nos dá, de empregado, de patrão, né, de cidadão, de pai, de esposo, de esposa. Nós fazemos os papéis que Deus define. Não é pelo que o outro fez, pelos desmandos do outro. Nós fazemos por fidelidade a Deus. Por fidelidade a Deus.
Então eu deixo também aqui essa exortação para nós que temos os nossos pais, de refletir se temos honrado os nossos pais. Se refletir. Né? Eu termino só com o último detalhe, também não coloquei aí, mas né, porque se a gente vai colocando, são tantas coisas, né? Hoje, você dizer que a mulher é a parte mais frágil é um absurdo, porque não é o que a sociedade diz. E uma palavra rápida aos maridos é que, em 1 Pedro 3, verso 7, se não me falha a memória, ele diz para os maridos, para que eles vivam a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, para que não interrompa as orações. E eu estou aqui dizendo isso porque eu acho que os pais, eles precisam ter uma intervenção muito mais intensa nos filhos no que diz respeito à forma com a qual eles lidam com as mães. Porque, de maneira geral, as mães têm uma caminhada de proximidade muito mais intensa com os filhos. E, às vezes, os filhos ou já estão gritando, ou eles estão desrespeitando. E o marido, que tem que ter consideração à mulher como parte mais frágil, ele precisa intervir na honra para com ela, porque é dever dele tratá-la com dignidade no lar como parte mais frágil. Eu digo isso para que, muitas das vezes, os homens, eu digo isso como alguém que trabalha o dia inteiro, muitas vezes estou fora, e depois eu tenho informações e acesso a detalhes de momento em que a desonra à minha esposa foi grande. E ela foi muito ferida, magoada, e eu preciso tratar isso com os meninos, porque eles precisam entender que ela está lá, como mãe deles, ela é minha esposa, ela é mais frágil, e eu preciso que ela tenha dignidade lá em casa. E os pais, muitas das vezes, ficam nesse papel mais alheio. E talvez até porque os homens tenham sido muito influenciados pelo movimento feminista. E eles não querem, então, mais assumir esse papel de proteger até diante de algum tipo de desonra que esteja acontecendo dos seus filhos para com a sua mulher. Né? O recurso forte que a gente tem do ouvir, e quando a gente está muito junto da criança, quando a gente se dispõe a dar aquela atenção que ela necessita, a palmada é uma palavra que quase não existe. Então, aqui uma proposta também nossa, né, de ouvir mais, de estar mais junto, de reservar um tempo específico para a criança. Né? A vida corre, o trabalho toma a gente, mas que a gente reserve esse tempo, de estar mais junto, de demonstrar mais afetividade, de valorizar as coisas próprias da idade, do dia a dia, e que a gente, assim, busque isso a cada dia, porque a gente consegue ter um resultado muito positivo. A gente escuta muito, minha mãe, meu pai nem escuta. A gente fala, às vezes, eles nem escutam. E isso é muito natural, mas a gente precisa resgatar isso. E resgatando isso, a gente vai ter, assim, realmente um resultado muito favorável, tanto para a família como para a escola. Acho que foi uma excelente contribuição que ela trouxe. Nós, muitas das vezes, pressupomos que as crianças estão entendendo o que a gente está falando, ou a gente pressupõe até qual é o pecado que a criança pode estar tendo. O próprio pastor Ted Tripp, ele conta 2 exemplos muito engraçados. Um foi da primeira vez que o filho deles foi para um acampamento. Menino pequeno. A mãe fez aquela mala gorda, né, aquele negócio caprichado, chama o menino e fala assim: filho, nesse canto estão as cuecas. Por favor, cada dia você tem que pôr uma cueca limpa. Tá bom. O menino foi para o acampamento. Quando ele volta, 5 dias depois, eles vão abraçar o menino com a poupança gorda. Todo dia ele pôs uma cueca nova, mas ele não tirou a outra. Ele punha uma nova cueca, porque foi a comunicação que foi feita.
ele conta um outro caso de uma disciplina que ele estava fazendo no filho, e depois a esposa é que foi dizer que não tinha nada a ver. Foi comprar, ia começar a escola. Os meninos precisavam de tênis. Então ele vai com o menino, não sei o quê, papapá, procurando, e tinha um tênis lá, joia, e estava mais barato. Né? Parece que era numa coleção do ano passado, não sei o que. Ele falou assim, filho, esse aqui. E o menino, esse não, pai. Não, esse aqui é o mais barato, não sei o que. Esse não. E ele já sacou, né? O menino quer o mais caro, porque o amigo vai ter, quer o mais caro. Ele fala assim, já sei, eu vou treinar, vou disciplinar, vou conversar com meu filho sobre o materialismo. Compra o tênis, vai, e o menino brocochou, não queria, o menino foi embora triste. Ele falou assim, filho, mas é um tênis novo, tênis joia. Filho, preste atenção, filho, na vida, a gente não define a nossa vida em função dos outros, pelo que o outro tem. Não é isso que define a nossa vida. Se o outro tem, eu tenho que ter. Não é, filho. Esse é o mais barato. E o menino quieto recebeu um sermão sobre materialismo muito grande. Mas no final, o que aconteceu? No ano passado, um dos amigos tinha aquele tênis, e na escolinha chamavam ele de Bambi, por causa do tênis, que tinha uma fita vermelha. E o menino não queria o tênis por conta da fita vermelha, e que o outro era chamado de Bambi. Mas ele não só comprou, como fez todo um discurso sobre o materialismo, porque não conversou com o menino, não sabia o que era. E assim acontece com várias coisas. Esses dias eu fui participar, teve uma eleição lá na igreja, eu fui eleito presbítero, e eu estou conversando com os meus filhos. Uma eleição, né, e contei para eles tudo, né? Aí terminou, eles, papai, o que é eleição? Ele não sabe o que é eleição, mas eu estou conversando como se o menino soubesse tudo. E quando as Escrituras dizem, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, essa palavra admoestação, eu estava estudando num livro de um autor chamado Hernandes Dias Lopes, e ele diz que essa palavra admoestação do Senhor é comunicação. É você ouvir e você redarguir com os princípios do Senhor. Então, a disciplina é o treinamento com a disciplina, e a admoestação é essa comunicação. Por isso, de fato, foi muito bem-vinda, porque nós podemos até ir ao ponto de uma disciplina por não termos sido hábeis na comunicação. Não, isso daí eu faço muito. Olha, assim, isso é verdade. Eu estabeleci lá, ou é desonra ou é desobediência. Eu não inicio nenhum processo de disciplina sem perguntar e sem fazer com que eles digam o que aconteceu que está causando a disciplina. De jeito nenhum. Por quê? Porque também já tive o dissabor de disciplinar, tendo certeza que o menino está sabendo por quê, e depois o menino quer entender que é mesmo que ele fez errado. Isso gera ira. Isso gera ira. Então, eu sempre converso. Eles estão com o olho desse tamanho porque sabem. E depois da disciplina que eles choram ali, aquele momento, eu sempre espero para um momento de reconciliação, que eu, inclusive, oro com eles. Né? Toma tempo, é complicado, mas a palavra que me estimula é fidelidade a Deus e a sua palavra. Ela é a verdade. Gente, é isso. A gente queria mais uma vez agradecer a presença, a participação, né, de nos atendido. Esses são os princípios, de fato, da qual a escola está baseada, nos princípios da palavra de Deus. Às vezes é difícil, eu estava ali, o que é que os pais vão sentir, vão receber essa verdade, porque não é brincadeira. Né? Porque tem um texto, inclusive, na Escritura, que fala que nos últimos dias, ou a sã doutrina, né? Essas coisas que não vão ser fáceis da gente aceitar. Como é que vamos? Como é que isso vai acontecer aqui? Mas a gente está fincado na verdade, na palavra de Deus. Essa é a nossa identidade. E aí é isso que a gente tem. E a gente sabe que caminhando dessa forma, vocês vão ter lares felizes, seguros, filhos que
vão estar sendo guiados e sendo monitorados de acordo com o que ele sabe o que é melhor para a gente e para os nossos filhos. Vocês vão ter lares felizes se aplicarem o princípio da palavra de Deus, e é isso que a gente quer para vocês e para todos os nossos alunos. Tá bom? Obrigada.